Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Cláudia Joaquim e o Sr. Duarte Rodrigues, da ADC, bem como todos os colegas. E, Sra., eu tinha aqui, primeiro, gostava de partilhar convosco duas pequenas reflexões. A primeira tem a ver com alguns contactos que tenho tido com CIMES, com CCDRs e não só, membros do Governo, inclusive. Vindo a Sra. Do Ministério do Trabalho e Segurança Social, que é um ministério altamente burocrata, não deixe que a Agência de Coesão passe ou se transforme cada vez mais numa agência da concentração. Porque não é isso que nós desejamos, estou a falar o Grupo Parlamentar do PSD, nem as outras forças políticas. A segunda, em relação à fiscalização e à fraude. Várias vezes, algumas forças políticas, e não só na comunicação social, fala-se a forma afincada da fraude dos fundos europeus, dos financiamentos. Eu gostava de deixar aqui, publicamente, que, dada a minha experiência desde o primeiro QCA 1, há muitos anos, nunca a fiscalização, o rigor, foi ao ponto em que existe hoje. E, portanto, não tem nada a ver com o passado e, realmente, digamos que as questões de fraude pode haver sempre, irregularidades também, mas são meramente residuais hoje em dia, que façam o montante dos apoios que estão sempre em curso. E, aliás, hoje em dia começa a ser tão difícil submeter uma candidatura para ser validada, quase, dada a exigência que existe, quase pode pôr em causa a execução depois das próprias verbas que temos ao nosso dispor. Mas, voltando ao tema que temos aqui hoje, de acordo com a sua apresentação, uma das áreas tem a ver com o modelo de governação decidido pelo Governo, que tem sido um pouco bicéfalo. E este modelo bicéfalo já nos deu alguns problemas no passado. Nos últimos 2 anos, em que temos um ministro ou uma ministra com poder formal e depois temos uma ministra que dá nas vistas porque anda pelo país inteiro a distribuir, a reunir e a distribuir verbas dos fundos, sobretudo da coesão. Não considera, qual é a opinião da agência em relação a isto, se isto não foi um problema no passado, não pode ser um problema no futuro, pode comprometer a governação dos fundos europeus, quer PRR, quer Portugal 2020, dos próximos anos. Não é aqui um fator crítico de sucesso ou insucesso da boa gestão dos fundos nos próximos anos. Em relação ao Portugal 2030, e como disse bem, ele já foi aprovado e enviado a Bruxelas em março, mas ainda não foi, o acordo de parceria não foi assinado com o Estado português. Portanto, já existem 9 acordos, à data de ontem, aprovados, dos 27 Estados-membros, mas o caso português ainda não foi. E a última missiva que tive da Sra. Ministra da Presidência é que ainda não estava fechado. E, nesta matéria, o que é que nos pode adiantar? O que é que a agência sabe? Se tem sido consultada, se não tem sido? Existem problemas negociais, existem questões críticas do processo negocial que estão aqui a interferir com a assinatura do acordo de parceria, que possam partilhar connosco nesta fase, porque pode haver matérias que são sigilosas ao segredo de Estado. E se o timing que estava previsto no PowerPoint que nos apresentou, à partida é para cumprir. Portanto, junho, julho, teremos o acordo assinado. Depois, uma vez assinado o acordo, nós temos que relembrar, o Grupo Parlamentar do PSD tem que relembrar, Sra., que o PO 2020, ou 21-27, está quase com 2 anos de atraso, está com 1 ano e meio de atraso, portanto, nem sequer foi assinado. E, portanto, como nós teremos que executar todo o plano até 2029, dada a experiência da Agência de Coesão, na gestão destes procedimentos comunitários, se neste momento já tem, juntamente com o Governo, alguma estratégia definida para rapidamente, uma vez assinado o acordo de parceria, possamos executar, abrir candidaturas e executar rapidamente as verbas ao dispor, os primeiros ainda em 2022, mas em especial em 2023, que haja um arranque muito forte para que não se comece a comprometer a execução até 2029. Depois, questões mais técnicas, que têm a ver com as rúbricas, com os eixos. Uma das grandes preocupações, sobretudo em relação à coesão territorial, tem a ver com as políticas urbanas PEDUs e PARUs. No quadro comunitário anterior, isto foi uma área muito sensível, com algumas críticas, em especial dos municípios mais pequenos, que viram as verbas afetas aos PARUs muito insignificantes face às verbas dos PEDUs. E, neste momento, daquilo que nos possam informar
A contratualização com os municípios vai continuar a ser direta ou vamos passar essa negociação para as CIMs e áreas metropolitanas? Aliás, na nova reorganização da descentralização ou da desconcentração que está prevista e que está em andamento por parte do Governo. Em relação aos PARUs, se há a perspectiva de que os municípios mais pequenos não vão ser novamente penalizados, são o garante, sobretudo nos territórios de baixa densidade, na luta contra a coesão, pela coesão territorial e contra o despovoamento, se está prevista aqui um maior reequilíbrio na afetação de verbas entre PARUs e PARUs. E voltando a dois temas que são sensíveis, que tiveram ainda em discussão na última semana aqui no Parlamento, tem a ver com a descentralização. Uma pergunta que eu já coloquei, e o Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Ministra, é se os piores regionais estão a cautelar toda esta temática da descentralização para os municípios. Se temos rúbricas, estão previstas verbas para os novos investimentos, bem como para a desconcentração, nomeadamente para o reforço do papel das CCDRs, se no acordo de parceria e nos programas operacionais isto está a ser equacionado para, uma vez que ela se concretize, sobretudo a partir de 2024, como o acordo de parceria vai até 2029, depois não ficamos descalços, não é? Temos novas competências em entidades que vão ser reformatadas, mas depois não têm capacidade para executar as verbas que necessitam, ou para aceder a verbas que necessitam para as novas competências. E depois, ainda nesta matéria, que divide sempre os centralistas e os defensores da descentralização, tem a ver com uma área que tem sido um procedimento que tem sido utilizado nos últimos anos, sobretudo no último quadro comunitário de apoio, e que neste também já está previsto, que tem a ver com o facto dos municípios, as comunidades municipais, serem utilizadas muitas vezes como barrigas de aluguer para programas da administração central. Nós já tivemos isso na casa das escolas, no abandono escolar, agora fala-se dos centros de saúde, se não caímos novamente neste risco até de reforçarmos esta situação, em vez de termos os fundos ou as áreas de investimento a serem selecionadas pelas CCDRs, CIMs e pelos atores regionais e com as verbas ao seu dispor depois que possam aceder. Em relação ao PT 2020, doutora, nós temos ainda uma verba significativa para executar. Fala-se do aumento da taxa de cofinanciamento, a Sra. Ministra da Coesão parece que abriu a porta, que sim. Eu espero que sim, em especial para as candidaturas que tiveram revisões de preços nos últimos tempos, fruto da conjuntura em que vivemos. A abertura de uma bolsa de mérito, que já foi utilizada no passado, parece que nem. Em relação ao overbooking, há uma grande resistência da abertura do overbooking já. É uma questão de princípio. Estamos a tentar reter algumas verbas do PT 2020 para candidaturas que possam ser depois a seguir repassadas para o 2030, um pipeline que eu não sei, o Sr. Ministro da Coesão já falou do assunto, em reuniões técnicas com CCDRs e CIMs, mas os critérios de candidatura do 2020 não são necessariamente iguais aos do 2030. Como é que isto é possível? Portanto, se nós estamos a sacrificar uma execução mais rápida do 2020, à espera, digamos que, da assinatura definitiva do Portugal 2030 e para saber o que é que podemos ou não alavancar ainda das verbas sobrantes do 2020 ou 2030. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões.